agronegócio! Quarta-feira, 28 de setembro de 2022, 9 horas, 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Você tá estranhando, né, que hoje a gente chegou mais tarde e estamos aqui, ó, em outro cenário, porque esse vai ser um Bom Dia Agro especial, senhoras e senhores. Hoje vamos trazer um montão de informações. Ó, me parece que a gente tá sem áudio, vamos checar, tá? O Márcio Macielara nos mandou essa informação, vamos checar aqui se realmente faz sentido. Mas o Bom Dia Agronegócio de hoje, ele é diferente porque a gente vai receber aqui amigos, né? Então estarão comigo os outros dois editores do Notícias Agrícolas, o Jonathan Simeão e o Guilherme Dorigatti, porque a gente vai ter vários entrevistados hoje para a gente tratar desse cenário de forma mais ampla, sobre o qual eu venho falando aqui bastante nas últimas semanas, a influência da macroeconomia sobre as commodities, a financiarização das commodities, e é isso que a gente quer trazer para você de uma forma mais ampla. Então já estará conosco o professor do INSPER e economista especializado em economia internacional, o professor Roberto Dumas Damas, vai estar conosco já para a gente tratar então dessa questão ampla, como eu falei, dessa questão macro. Então vamos ter já o professor Dumas conosco e na sequência eu chamo os meus colegas para a gente trazer Marcos Araújo e Thiago Davino, analistas de mercado da Agrinvest Commodities. Vamos falar do mercado de energias, vamos falar das commodities agrícolas, vamos falar de como tudo isso está impactando, inclusive a questão da oferta e demanda de alimentos, que é um ponto ainda muito sério, muito discutido, inclusive na sua última entrevista ao Notícias Agrícolas. Vou pedir para o nosso time ver como é que está o Instagram. Inclusive, na sua última entrevista ao Notícias Agrícolas, o Marcos Araújo deixou isso bem claro. A questão da segurança alimentar ainda não foi resolvida e para 2023 ainda vai ser um problema. Então, ele deixou isso bastante claro e, de fato, a gente vai ter essa preocupação, a gente vai ter que ter atenção a isso. Fechado? Bom, senhoras e senhores, já estamos, então, com aqui o Matheus Ângelo Souza dizendo: bom dia, Carla. Gran Soy Atibaia te acompanhando. Obrigada, um abraço para o time todo do pessoal da Gran Soy. Vamos começar, como a gente sempre faz, te dando alguns recadinhos e com a nossa rodada de preços. Eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta. E então, depois dessa conversa, você já vai direto para as redes sociais para seguir @cooperativa Cochupé. Tá? Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, então as linhas de comunicação estão abertas. Para quê? Para que a gente saiba sobre o que você quer saber, para que a gente ouça você, para que você mande a sua mensagem, manda pra gente de onde você está falando, sua cidade, seu estado, que a gente quer te ouvir e quer muito que você participe desse momento de entendimento de tudo isso que está acontecendo agora, tá? Bom, na sequência, o que a gente vai fazer? Checar os preços. Hoje é um dia de altas para algumas commodities, baixas para as outras. Não temos uma direção comum, um cenário ainda bem incerto. Então a gente está falando de soja com $13,98 por bushel, perde os 14 no contrato novembro, que cai agora 0,6%. O milho, $6,66 por bushel, uma baixa de 0,2% agora. O trigo, $8,83 por bushel, uma alta de 1,4%. E derivados de soja, vamos checar também na Bolsa de Chicago. Nós temos baixa forte para o óleo, 1,9% de queda. Farelo de soja também caindo, subindo um pouquinho, $413,80 por tonelada curta. E a gente está falando de um mercado que também está bastante volátil, esse dos derivados de soja. Estou até buscando aqui as informações do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, também para complementar essa primeira rodada de informações. Então a gente percebe que as commodities não seguem um mesmo caminho nessa quarta-feira. Ontem isso já aconteceu, quando a soja fechou negativa, o trigo fechou com boas altas, fechou com altas de 2 dígitos. Isso por quê? Isso porque está havendo uma escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, que é o que a gente vai tratar já com o professor Dumas, e isso pesou muito e traz mais temor sobre a oferta de trigo que estará disponível no mundo diante do que está acontecendo nesse momento. Então, a gente está aí de olho nisso tudo e muito atento, porque é preocupante o cenário, tá? Ontem, as explosões que foram registradas, os vazamentos ali do gasoduto Nord Stream na região do Mar Báltico, né? As imagens são impressionantes.
impressionantes, né? Aquele monte de bolhas ali por conta do vazamento do gasoduto. Ele, claro, está sendo muito especulado, né? Esse acontecimento está sendo muito especulado. Alemanha, Polônia, se eu não me engano, a Dinamarca estão falando que há indícios de sabotagem. Alemanha e Polônia, eu tenho certeza. Só esse terceiro que me falha aqui a memória. Mas a gente está falando de uma possível escalada muito, muito forte no conflito Rússia e Ucrânia, caso essa sabotagem seja confirmada. A Ucrânia já é mais clara e fala que quem fez isso foi Vladimir Putin e suas tropas. Então tudo muito sério, tudo muito agressivo, tudo muito difícil. Então assim, ontem o mercado ficou bem confuso na sequência dessas informações. As commodities que subiam forte, diminuíram um pouquinho o ímpeto da alta, algumas ainda conseguiram fechar em campo positivo, outras já não, outras passaram para o campo negativo, e embora isso não seja o foco central, né, a atenção central dos mercados, a gente ainda assim está falando de um cenário de aversão ao risco, mais uma vez. A aversão ao risco é muito proeminente nesse momento, né? Ela se deixa muito clara e se intensifica a cada dia que passa, porque as informações a cada dia que passa também são mais intensas, principalmente sobre o conflito. Então, diante disso e de uma notícia que ontem também chegou trazendo certa preocupação ao mercado, foi o crescimento chinês, que foi reduzido ali na projeção do Banco Mundial para 2,8%. Esse é um índice para a China considerado bem tímido. A gente está falando de um crescimento menor do que outros países, né, da Ásia, ali principalmente do leste asiático. Então a gente precisa dar uma olhadinha nisso e saber se realmente isso vai continuar impactando nas cotações. Todavia, também na sua última entrevista ao Notícias Agrícolas, o professor Dumas falou o seguinte: Carlinha, a gente tem preocupações com o crescimento chinês, as práticas de tolerância zero ao Covid-19, tudo isso deixou o mercado muito especulado também sobre como ia acontecer tudo isso. E o que aconteceu? A gente vai ter que olhar para isso, vai ter que sentir essa dor. De outro lado, a gente sabe que por parte do governo, vai haver uma tentativa de garantir que a sua população esteja, abre aspas, controlada, fecha aspas, que não haja nenhuma combustão social provocada, por exemplo, por falta de alimentos, né? Ou por falta de alimentos que eles estão agora habituados a comer, como é o caso das proteínas animais, os derivados de leite. Para isso, senhoras e senhores, precisa importar soja, fazer farelo, fazer porco, fazer frango, fazer, né? Enfim. Então, a gente tem essa demanda por alimentos da China quase que blindada ali, embora dando, né, e tenha dado alguns sinais dessa força um pouquinho mais contida, né? Então é isso que a gente vai tratar já também com o professor Dumas e na sequência com Marcos Araújo, Thiago Davino e os meus colegas Guilherme Dorigatti e Jonathan Simeão, certo? Hoje o Bom Dia Agro tá com um belo time, hein? Reuni um timaço aqui para vocês para explicar tudo isso que está acontecendo. Bom, para você que está chegando agora, estamos aqui tratando um pouco de tudo para aí começar a detalhar os mercados, tá? Bom, vou aqui trazer o resumo do meu amigo Eduardo Vanin, né? Analista de mercado da Agrinvest. Se você não segue não acompanha este blog ainda, faça isso, inteligência.agrinvest.agr.br. Se você procurar assim, você vai achar. Ou você pode procurar com Go, G-O, tá? .agrinvest.agr.br. Que é melhor? Baixe o aplicativo Agrinvest Go. Tá disponível em todas as lojas de aplicativos, em sites de quem vive o mercado, você encontra lá, tá? Olha só o que diz o Vanin para começar a quarta-feira. Bolsas renovando mínimas, o dólar é o rei. Inclusive ontem, quando a gente viu toda aquela movimentação ali depois do vazamento ali do Nord Stream, a gente viu o dólar também voltar a subir. Inclusive o dólar index, né, o IDX, voltar a subir. O IDX continua subindo. A moeda chinesa passou do 7,24, mínima de mais de 13 anos. Inclusive, o governo chinês já está se mexendo, pauta também para tratar com o professor Dumas, já está se mexendo para trazer aí uma contenção da desvalorização do yuan, tá? Vamos lá. Commodities sob forte pressão. Gás natural em alta na Europa e petróleo caindo 0,5%. Os Estados Unidos devem continuar aumentando as exportações de gás natural e derivados de petróleo para a Europa, importando inflação.
Confiança do consumidor americano veio mais forte que o esperado. Mais de 49% dos entrevistados falam que há uma fartura de vagas de trabalho. Quanto melhor, pior. Mercado dividido em alta de 0,5% a 0,75% para a nova alta da taxa de juros básica lá dos Estados Unidos, que vem em novembro, provavelmente. Preço dos imóveis nos Estados Unidos na variação mensal recuam pela primeira vez desde 2008. Bom, trouxemos esse resumo do Vanin, vamos terminar de checar as cotações. Na Bolsa de Nova York, o café recuando, tem baixa de 1,03% para valer 2 dólares e 22 centes, mais 10 por libra-peso no primeiro contrato. Açúcar em alta, 0,1% de ganho, 17 centes mais 61 por libra-peso. Já o algodão volta a cair, 1,9% de queda, 86 centes mais 42 por libra, também abaixo dos 90. Petróleo, para o WTI, 79 dólares e 57 por barril, para o WTI alta de 1,4%. No Brent, que é referência para a Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, né? Nós temos uma alta de 1,2% para 85 dólares e 91 centes por barril. Ainda nas commodities, no mercado futuro norte-americano, o gás natural cai um pouquinho, enquanto sobe na Europa. O ouro sobe 0,5%, a prata cai 0,5%, o cobre tem alta de 0,4%. E neste momento, a alta do dólar index, né? Ou do IDX, ou do DXY, né? Tem 0,23% de alta, 114.310 pontos. Esse índice dólar está na máxima de 20 anos. Deixa eu checar aqui com o meu time se o professor Dumas já está conosco. Professor Dumas já está conosco. Professor Roberto Dumas Damas, bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Prazer estar com você e com toda a sua equipe. O prazer é nosso. Professor, que é aquele vazamento? O senhor estava esperando por mais essa lá no Mar Báltico, mexeu com as coisas, abalou ainda mais o conflito Rússia e Ucrânia, ou o mercado já está meio escaldado e não vai dar tanta importância para isso? Não está escaldado assim, não. Veja, é estranho esses vazamentos, né? Estranhos. É estranho, ou seja, não vazou assim, de repente aparece, enfim, não dá para saber se foi sabotagem, mas, bom, que seja, vamos supor que foi um infortúnio, acidente. Que acidente em hora mais inapropriada para acontecer, não? Isso só prejudica a situação econômica, esse vazamento, esse problema, e isso piora a situação da zona do euro e da União Europeia como um todo. E, professor, isso intensificou essa aversão ao risco que a gente tem no mercado? Isso muda o direcionamento das cotações a partir de agora, dos índices acionários, dos ativos de uma forma geral, ou não? A gente já tem um caminho definido para isso, isso só aprofunda mais a preocupação? Não é só isso, não foi o vazamento principal responsável. Você teve, já começa na segunda-feira, no domingo, o anúncio da política fiscal expansionista do Reino Unido querendo cortar 45 bilhões de libras esterlinas em impostos. Veja, não há nada de mal, em princípio, você cortar impostos. Só que se você está num país onde a oferta, você está num choque de oferta, ou seja, falta gás, falta oferta. Por isso que preço nada mais é do que uma conjunção de preço, de demanda e oferta. Se você está com um choque de oferta, é porque a oferta caiu. Então, a demanda está mais alta. O Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, precisa subir a taxa de juros, assim como ele já subiu 0,5%, jogando para 2,25%. Aí vai o primeiro-ministro, não, né? Mas o ministro da Economia e solta uma política fiscal expansionista para aumentar a demanda agregada e ainda colocar um cap no preço de energia. Ora, isso vai fazer a população consumir mais. Claro. Então, você está um crossroad aí, você está numa encruzilhada. Enquanto um pisa no acelerador, o outro está puxando o freio. Vocês precisam se combinar o que vocês querem. E aí, vendo que você está nessa encruzilhada, o que acontece? Os títulos públicos do Reino Unido e também da Itália, por causa da eleição da ultradireita, que quer fazer uma política fiscal expansionista, acaba subindo. Então, mesmo que o Banco Central não suba juros, os títulos
o preço unitário deles está caindo, consequentemente o yield, o retorno desses títulos estão subindo. Sim. Então a Europa vai entrar em recessão. Não tem como. A Europa é uma situação muito pior da dos Estados Unidos, que também vai entrar numa desaceleração, com uma taxa de juros podendo bater 4,5% a 5% no final de 2023, cara. Tá. Professor, qual a força para isso, ou a força desse fato se espalhar? E como é que essa recessão se estabelecendo efetivamente na Europa contamina os demais mercados e as demais economias? Veja, a recessão provavelmente não vai. Não vamos falar tanto em recessão. Alguns são recessão e talvez outra seja uma desaceleração, no caso da China. Mas se a gente falar recessão, estamos falando de 27 países da União Europeia, 19 países da zona do euro. Pegamos um monte de países aí, mais o Reino Unido, que não faz parte da União Europeia. Põe uma recessão eventualmente dos Estados Unidos. Põe uma bruta desaceleração na China, por quê? Porque ela está em lockdown, no causa do Covid-0, ela está com o problema da seca, a maior seca de 40 anos, ela está com o problema da Evergrande. Ou seja, eu estou falando de 27 países, que é a União Europeia, mais o Reino Unido, mais a China, mais os Estados Unidos. É óbvio que isso daqui acaba batendo no Brasil. Sim. Aí você fala, mas o Brasil está bem. Não, o Brasil está bem, obrigado. Nós estamos crescendo 1,2%. Chegou o momento de parar de subir taxa de juros, talvez lá na frente, em junho do ano que vem, começa a cair, mas não vamos esquecer, nós não somos uma ilha isolada. Eu sou afetado. Veja, meus principais parceiros comerciais, quem são? China, vai crescer menos. União Europeia, vai entrar em recessão. Estados Unidos vai entrar em recessão. Argentina está no que está. E exportação líquida é o motor de crescimento. Ah, mas eu tenho o Auxílio Brasil. É importante deixar claro o seguinte: o Auxílio Brasil está ajudando. Mas na margem, o que a gente quer dizer? Ele já ajudou. Ou seja, vamos supor, você, Carla, que é chiquérrima, vai para Paris por causa do auxílio. Você já foi para Paris. No ano que vem, você vai para Paris mais uma vez, o aumento de viagens que você teve é zero. Então, com o auxílio, você já teve. Você não ia, vamos supor, você ia uma vez para Paris, agora está indo duas, aumentou 100%. Mas você vai manter ir para Paris duas vezes. Ou seja, não vai aumentar mais. Então, eu não tenho motor de crescimento evidente para o ano que vem. Primeiro, que eu não sei quem vai ser o governo. E segundo, que dependendo quem for o governo, se fizer uma política fiscal de estímulo ao crédito, de novo, o Banco Central está querendo puxar o freio. Se esse estímulo ao crédito aumentar a demanda agregada, porque nós estamos baixando, graças a Deus, a taxa de desemprego, que é 9,1%. Só que alguns economistas já estimam que a taxa de desemprego neutra, aquela que não produz inflação e, se eu baixar mais, começa a suscitar pressões inflacionárias, é de 8,2%. Vamos jogar aí 8%. Se a taxa de desemprego bater 8%, com mais crédito e mais benesses no ano que vem, nós vamos voltar a ter pressão inflacionária. Agora que nós estamos controlando pressão inflacionária, o Banco Central, ao invés de começar a baixar a taxa de juros, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou ouvindo o candidato falando que vai abrir a carteira do BNDES, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Isso é muito bom, obrigado. Só que isso vai bater na inflação, então isso é inexorável, não há um juízo de valor aqui. O Banco Central vai puxar a taxa de juros. De novo, o que o mundo nós estamos vendo é, enquanto um pisa no acelerador, o Banco Central acaba puxando o freio de mão. E o Brasil vai acabar sendo, de certa maneira. O bom disso é que o Brasil está melhor preparado para enfrentar. Enquanto a gente pode pensar, o Banco Central do Brasil estava atrás da curva, demorou para puxar a taxa de juros. Sim, demorou um pouquinho, mas não tanto quanto está demorando a zona do euro e os Estados Unidos. Começaram a puxar agora, nós já paramos de puxar. Sim. Então, nós estamos entrando nessa tormenta de vento de proa numa situação muito melhor do que os outros países. Mas
que nós vamos sair incólume, isso é difícil de acreditar. Professor, que medidas o senhor esperaria, não sei se eu posso usar essa palavra, mas o que seria o mais certo a se fazer agora, diante dessa possível, né, ou dessas possibilidades que a gente tem de mudança no ano que vem, caso a gente veja realmente acontecer? Tem como a gente ter uma prevenção? Já sabemos que não vamos passar incólumes, mas tem como a gente prevenir um impacto mais agressivo diante de possíveis mudanças que podem vir internamente aqui para o Brasil? Tem, ou seja, fazer aquilo que a boa macroeconomia diz. Primeira coisa, eu estou ouvindo o candidato falando que vai gastar, que vai arrebentar o teto de gasto como se não houvesse amanhã. Veja, é sempre bom gastar. O problema é que o Brasil não tem dinheiro. Mas não sei o que, se a gente cortasse, tá bom, mas não vai cortar. Se o Brasil não tem dinheiro, é importante que tenha um arcabouço fiscal por trás disso. Então, eu discordo diametralmente daquele que fala vamos ter um waiver, um perdão fiscal por 6 ou 9 meses e depois eu penso no arcabouço fiscal. Não. É melhor você ter um arcabouço fiscal para deixar os agentes econômicos, eu, você, que compramos títulos públicos, que botamos nosso rico dinheirinho na Previdência, que colocamos nosso dinheiro no seguro saúde, no seguro de carro, no seguro de vida, etc., está comprando título público. Se eu estou vendo que o próximo governo não tem um arcabouço fiscal, ele vai fazer uma panaceia, uma bagunça nas contas públicas, os juros voltam a subir. O juro volta a subir de novo. Você vai dar dinheiro para a população com uma mão, só que vai tirar com a outra. Então, é crucial olhar o que o próximo governo vai fazer em relação às contas públicas. Aí você fala, mas conta pública é um problema? Eu sempre digo o seguinte, vamos supor que você vai no banco, você está endividado e fala para o banco, olha, não quero limite nenhum na minha cabeça, viu? Eu vou gastar o quanto eu quiser porque eu sou soberano. E não quero que você cobre mais juros. É a mesma coisa que alguns candidatos estão falando. Eu vou gastar, eu não vou pagar mais juros. Veja, se vocês, por um acaso, não pagar mais juros, se o risco fiscal de fato aumentar e o governo não quiser aceitar pagar mais juros, o que vai acontecer? A população foge. Foge para onde? Foge para dólar. E o câmbio acaba disparando. E o câmbio disparando, preço de commodity aqui dentro fica mais caro, a inflação vem de qualquer jeito e você vai ter que puxar a taxa de juros. Então, não tem como você fugir do arcabouço fiscal. Ou melhor, tem, mas se você fugir do arcabouço fiscal, as consequências virão, de uma forma ou de outra. E o mercado reagiu imediatamente da sequência dessa informação do possível ministro da Economia, né, professor? Logo que ele falou sobre essa situação do teto de gasto e tudo mais, o mercado reagiu imediatamente, né? Veja, o que o mercado... Quando a gente fala mercado, muita gente ouve falar, eu não sou do mercado. Não, todos nós somos do mercado. Sim. Todos nós somos do mercado. Tem candidato que fala, mercado, eu não estou nem aí com o mercado. Não, está sim. O teu rico dinheirinho está em fundo de título público. Fundo de investimento a título público. Fundo de garantia que você trabalha, você que é CLT, teu dinheiro está no fundo de título público. Então, provavelmente, você vai ganhar menos se o governo quiser fazer alguma coisa. Agora, é importante, de novo, repetindo, que o governo deixe claro o que ele quer colocar se ele vai tirar o teto de gasto. É um superávit primário? É uma banda de flutuação da relação dívida-PIB? O que você quer deixar? Não adianta arrebentar a porta e falar depois eu penso. Enquanto você está pensando, isso você me assusta. Porque eu não sei, você não deixou claro quanto tempo você quer ficar pensando, ou seja, dar esse waiver fiscal, esse expansionismo fiscal, e se quando você parar de pensar e chegar numa conclusão, vai chegar numa conclusão boa. Então, para acalmar nós, mercado, seria interessante já ter um arcabouço e depois não pediríamos mais taxa de juros. Falar, o Brasil é rentista. Nós somos rentistas. Quem está pedindo dinheiro emprestado é o governo. Quem presta dinheiro para o governo sou eu. Quem presta dinheiro para o governo é o agricultor. E com o rico dinheirinho que ele ganha, ele acaba voltando, tentando colocar em alguma coisa para ganhar dinheiro. Ou pior, ele
que vai pedir dinheiro emprestado, e se não conseguir arrumar essa bagunça do arcabouço fiscal, aí a taxa de juros que ele vai pagar vai ser maior. Então, Vídeo que está acontecendo na Argentina, né, professor? Sim, Oi? vídeo que está acontecendo na Argentina agora. Exato, ninguém está dizendo que vamos virar uma Argentina. Sim, não é isso. Exato. Sim, não é isso. Mas é importante derrubar aquelas falácias do tipo, eu não sou mercado, eu não estou nem aí para isso. Claro. A gente precisa ficar de olhos muito abertos em relação ao que o próximo governo vai falar de arcabouço fiscal, seja ele quem for. E eu não estou gostando do que eu estou ouvindo de nenhuma parte. Depois, ou seja, está todo mundo estudando, uns falando que não precisa ter, que lá confiança sou eu. Sim. Já ouvi alguém falar isso daí. Outro fala que vai reestruturar a dívida pública, que vai limitar o juro. Ora, se você limitar o juro do banco, o que o banco vai fazer? Eu empresto para a Carolina. Ótimo. Ela precisa remunerar meu capital. Então, eu vou cobrar, vamos supor, 30% dela. Se alguém chegar para mim e falar, você não vai cobrar mais do que 30%, isso não remunerar meu capital, eu não te empresto. Então, eu vou ter um credit crunch. Eu não empresto dinheiro se eu achar que a rentabilidade que eu vou receber não rentabiliza o meu capital. É a mesma coisa do agricultor. Não vou fazer mais um plantio se eu achar que a rentabilidade daquele plantio não for suficiente para cobrir meu custo, meu capital, meu tempo despendido. O que eu vou fazer? Vou comprar título público e a Carla fica sem dinheiro. Então não tem jeito. Exato. Nós não vamos fugir das decisões do governo. Por mais que a gente fale, eu não faço parte do mercado. Todos nós fazemos parte do mercado. Professor, sempre um grande prazer ter o senhor aqui, principalmente quando a gente detalha essas perspectivas que a gente pode enfrentar aí adiante. Dos dois lados, né, professor? Já sabemos que temos uma eleição muito clara, né? A corrida presidencial está muito clara, apesar dos outros valentes continuarem aí nas suas campanhas, o que eu acho completamente legítimo, né? É assim que a gente vai fazer a democracia de fato. O Renato Lourenção está comentando aqui, professor. Bom dia, gostei do professor Roberto. Quem é que não gosta? Me diga, professor Roberto do Mazão. Não sei. Espero que a minha esposa goste também. Agora, professor. Por isso que ele é professor, né, gente? Com essa didática toda. Professor, lhe agradeço demais por estar conosco, principalmente por trazer esses esclarecimentos. E esse posicionamento final eu acho completamente importante, inclusive quando o senhor faz essa analogia com o campo, que é isso que o produtor está tentando entender. Como é que as coisas vão se dar e como é que ele vai ter realmente o seu capital rentabilizado diante de um cenário tão incerto. Então, acho que esse posicionamento final é providencial. Obrigada, professor. Ter o senhor é sempre um grande prazer para nós, um grande aprendizado sempre. Obrigada. Prazer foi meu, Carla. Qualquer coisa me chama. Estou aqui à disposição. Feito, professor. Boa quarta-feira para o senhor. Até mais. Até mais. Um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, esteve conosco, portanto, o professor Roberto Dumas Damas, que é professor do INSPER e especialista em economia internacional. Claro que a gente começou falando sobre isso, e aí eu puxei ali, claro, né, a questão dos vazamentos lá do Nord Stream, que deram mais uma abaladinha no mercado, mas como o professor falou, o mercado já está muito abalado, o mercado já está muito comprometido. E quando a gente vê uma escalada da guerra, a gente sabe que isso vai custar mais ao mundo, que isso vai intensificar o quadro da crise energética, da crise de alimentos, e tudo isso é pauta para agora os nossos próximos entrevistados e o Jonathan Simeão, que já chega aqui para essa conversa. Alguns destaques, então, da entrevista do professor Dumas Damas. Nós tivemos essas preocupações com a política essa semana só, tá? O anúncio da política expansionista no Reino Unido, o corte de impostos, 45 bilhões de libras, a Europa entrando em recessão, algo que pode ser muito pior do que a recessão que vai se estabelecer também nos Estados Unidos, uma desaceleração na China com problemas sérios, como o da incorporadora Evergrande, uma seca que é a pior dos últimos 40 anos, as ações ainda de Covid-0, né? Eles ainda passam por isso lá, ainda há regiões em lockdown. Tudo isso, claro, vai chegar aos países emergentes, para o Brasil não vai ser diferente. Agora, o ponto de destaque também dessa entrevista do professor Dumas é de que
somos todos participantes do mercado, não ficamos de fora e jamais ficaremos de ações do governo, seja qual governo for. E mais do que isso, a atenção do professor é para isso. Vamos entrar nesta tormenta que está se realimentando, né? Melhor preparado do que outras economias. A economia brasileira entra nesse turbilhão mais forte do que outras economias. Essa questão do aumento da taxa de juros ter acontecido realmente mais cedo fez toda a diferença. Deixa eu ver se meus colegas já estão comigo. Já temos, então, Jonathan Simeão, editor do Notícias Agrícolas, especialista no mercado sucroenergético, e também o Thiago Davino, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Thiago, bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Jonatas, bom dia para você, seja bem-vindo também ao Bom Dia Agronegócio. Hoje a gente tentando trazer aqui uma perspectiva mais ampla para a nossa audiência, né? Bom dia, Carla, Carolina. Vamos que vamos aí para a gente conversar com o Thiago Davino, a gente tentar entender essas informações aí relativas ao mercado de energia, né? Porque tem muitas coisas pipocando por aí. Você já introduziu algumas coisas com o professor aí no seu início, né, de entrevista, mas o Thiago vai conseguir trazer mais detalhes para a gente sobre tudo que tem movimentado o mercado. Jonatas, eu já passo a palavra para ti, acho que a gente já pode, como você mesmo disse, eu já introduzi algumas situações por aqui, e eu acho que a primeira, embora eu passe a bola para você, mas eu acho que eu quero também ouvir do Davino se esses últimos acontecimentos lá na região do Mar Báltico mexeram agressivamente com o mercado de energias, principalmente o mercado de gás natural, e quais os novos desdobramentos que tudo isso pode ter, né, Joe? E Thiago? Exatamente, já passando para o Thiago, porque a gente quer ouvi-lo, né, Carol? O professor mencionou, né, há aí a sensação do mercado de, né, nossa, o que aconteceu, né, um cenário desse? Será que foi sabotagem, né, um vazamento em 2 oleodutos no Mar Báltico, né? Claro que pode mexer com o mercado, mas quem vai conseguir explicar melhor para a gente é o Thiago. Passamos a palavra para você, Thiago. Perfeito, obrigado. Bom, a gente tem uma situação hoje no mercado que está numa contramão. De um lado, a gente tem um cenário macro bastante desafiador para as economias desenvolvidas. A grande dúvida no mercado, até onde vai o rumo da taxa de juros nas economias maduras? Fed vai subir os juros até 5%, até 6%. E isso tem deixado de lado um pouco a quadro de oferta e demanda do setor de energia, onde a gente está tendo uma forte escassez. Os estoques dos destilados nos Estados Unidos continuam na mínima histórica. Os estoques do óleo bruto nos Estados Unidos estão próximos das mínimas dos últimos 7 anos. Portanto, a derrocada do preço do petróleo recentemente não tem a ver especificamente com o mercado de oferta e demanda dessa commodity. Ele está muito mais relacionado a um cenário macro, desafiador, de muitas incertezas sobre a questão de política monetária, o que tem impulsionado fortemente o dólar frente ao euro, à libra esterlina e também à yuan. E aí mantemos aquela correlação, dólar para cima, commodities para baixo. Com relação à questão dos vazamentos, dos problemas, o que a gente vê é a Rússia buscando apertar a Ucrânia de alguma maneira, né, do ponto de vista geopolítico, pressionando os países europeus com uma menor oferta de gás natural. O gás natural disparou ontem, segue disparada hoje, segue renovando preços máximos recentes, e isso tudo tende a continuar mantendo uma necessidade da Europa em importar mais petróleo para substituir o gás natural, o que vai manter o quadro de oferta e demanda ainda mais apertado. Entretanto, essa situação, nesse momento, ela é ofuscada pelo cenário macro e as incertezas de política monetária nos países desenvolvidos. Jonatas? Perfeito, Thiago. Aproveito então para te perguntar, porque o cenário, então, como você mencionou, tem essa característica, né, de momento, mas a gente precisa considerar aquelas restrições que a União Europeia vai ainda colocar à Rússia, né? A gente tem, então, um momento já bastante complicado, mas a gente não teve todas as restrições relacionadas aos produtos de energia para com a Rússia, não é isso? Perfeitamente. Alguns produtos, especialmente o gás natural, foram, né, deixados de lado pela dependência e o inverno chegando na Europa.
A Europa até tem com estoque hoje de gás natural um pouco acima do normal, da média para essa época do ano, porque eles estão obrigando lá uma poupança de gás natural, vamos dizer assim, por parte dos consumidores, obrigando eles a gastarem menos, para que lá no inverno possa ser utilizado esse excedente em relação ao estoque que tem no momento. Só que provavelmente vai faltar, vai ter problema, eles vão ter que usar o petróleo, vão ter que usar outros destilados para aquecimento interno das suas casas quando o inverno de fato chegar. O ponto aqui é, o fundamento do petróleo de oferta e demanda não é condizente com o movimento de preço hoje. O que está determinando a queda do petróleo recentemente é o cenário macro, porque o cenário de fundamento ele é bastante apertado e ele é altista para o petróleo, o que seria ainda mais desafiador para as economias maduras, que já sofrem com um problema inflacionário e uma retomada de alta do petróleo, especialmente na virada do ano, quando temos essa sazonalidade de ganho do preço do ouro negro, por conta exatamente da maior demanda por óleo de calefação, pode trazer ainda mais pressão inflacionária e mais turbulência ao mercado. Certo. Tiago, hoje tenho aqui as informações, né? O gás natural está caindo um pouco menos de 2%, mas o petróleo segue subindo, né? Hoje pela manhã eu já estava olhando as informações, o petróleo, apesar dessa recente queda, né, que você pontuou aí, a gente tem hoje o óleo tendo uma alta expressiva, e já aproveito para te passar a bola com essa informação de alta do petróleo, porque me parece que há uma preocupação com a temporada de furacões nos Estados Unidos, né? Hoje a gente tem a informação de que já há cortes de produção, né, lá nos Estados Unidos por conta do furacão Ian, que passou da categoria 4 e passou para a categoria 4 e se aproxima da 5. Como é que isso pode também mexer com os preços do óleo que já estão, de alguma forma, se movimentando nesta quarta-feira? Esse é mais um fator altista para o petróleo, né? Se a gente lembrar eventos que ocorreram de tempestades e furacões lá em 2005, Katrina e Rita, que devastou o Golfo do México, e naquele momento os Estados Unidos era um grande importador de petróleo do mundo, e ele impactou exatamente porque os portos daquela região foram devastados e os Estados Unidos passou a não conseguir acesso a petróleo à importação. Como mudou esse quadro, os Estados Unidos passou a ser um grande produtor dessa commodity. Hoje, o impacto negativo que os furacões podem trazer ao preço do petróleo WTI, especialmente na Bolsa de Nova York, é que boa parte das perfurações ocorrem e da produção ocorre no Texas. E se os furacões adentram o Golfo do México nos Estados Unidos, ele vai obrigar a paralisações das empresas que perfuram petróleo e também das refinarias. Com isso, você pode ter 3, 4 dias de paralisações dessa produção, reduzindo ainda mais a oferta pontual do produto. E isso, sem dúvida nenhuma, é altista para o preço, né? Vale lembrar até da nossa última conversa, né? A gente tem essa sazonalidade de alta que vai ainda até o iniciozinho de outubro, exatamente por essa questão do risco de furacões. E vale lembrar, né, você comentou, ele está no categoria 4. O Rita e o Katrina, eles bateram categorias, ultrapassaram a categoria 5. Se ele avançar para 5 e depois passar, e aí a gente pode ter um evento realmente bem devastador, como foi lá em 2005. Tiago e Jonatas, eu acho que a gente poderia também ter o seu entendimento, eu gostaria muito de ter esse entendimento, Tiago, e passar para a nossa audiência, como é que essa questão toda do mercado de energias tem impactado o mercado de commodities agrícolas, né? Porque acho que essa é uma pergunta que as pessoas se fazem muito, às vezes a gente fala até aqui ou no próprio Bom Dia Agronegócio, ou nos boletins, os preços do açúcar estão subindo, acompanhando os preços do petróleo, os fertilizantes estão subindo porque os preços do petróleo estão disparados, do gás natural também. Como é que tem sido, Tiago, além dessa forte influência que a gente tem tido da macroeconomia, a influência do mercado de energias, no mercado de alimentos, nesse contexto de completa desorganização das cadeias de abastecimento e distribuição mundo afora? Ele é direto o impacto, né? Ele é o direto impacto. Primeiro nos custos, né? A disparada do preço do gás natural leva, principalmente na Europa, né? Leva um forte encarecimento da produção da amônia e até a inviabilidade da sua produção. Consequentemente, se eu produzo menos amônia, vou ter menos ureia. E aí se gera essa expectativa do preço da ureia poder voltar a subir no mercado internacional por conta desse alto custo de produção da amônia, que ela é feita com base junto ao gás natural. Então, você já tem, primeiramente, o impacto direto
no custo. Outros impactos que temos com relação à relação petróleo e derivados e os óleos vegetais, né? A gente teve um movimento esse ano, no primeiro semestre, de grande escassez de óleos vegetais no mundo, e aí o petróleo disparou por conta da guerra Rússia e Ucrânia, e aí nós observamos o óleo de soja batendo recordes históricos, praticamente, esse ano. Com o aumento da oferta de óleo de palma, a coisa deu uma cedida, mas uma retomada do preço do petróleo, podendo voltar a subir, especialmente na virada do ano, tende a dar sustentação ao preço dos óleos vegetais, já que há uma boa correlação entre o preço do petróleo e o preço dos óleos vegetais. Já quando a gente vai olhar no caso do ponto de milho e de soja, e aí vai ter uma questão do impacto com relação ao custo de produção. Se tivermos, de fato, o encarecimento da ureia, como a gente teve no início desse ano, e a gente viu o estrago que isso trouxe para a área produzida nos Estados Unidos, né, uma forte redução de área plantada de milho nos Estados Unidos por conta do alto custo da ureia, se a gente tiver uma retomada da disparada do preço da ureia em decorrência desse aumento do custo da produção de amônia, poderemos ter novamente aí a soja ganhando área frente ao milho nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, diante desse aumento de custo. E esse aumento de custos de produção talvez é algo que veio realmente para ficar, né? Eu queria voltar agora para o Jonatas. Jonatas, por favor, queria que você voltasse aos seus questionamentos para o Thiago. Sim, perfeito. Só para a gente encerrar, Carol, o Thiago, primeiro, obrigado aí, Thiago, agradecendo já a sua participação aqui com a gente, para a gente tentar entender todo esse cenário, como o mercado de energia impacta, né? Você acabou de falar aí para a gente, impacta sobre todas as outras commodities, inclusive as agrícolas. O meu último questionamento é só em relação à divulgação hoje dos dados relativos aos estoques e às atividades das refinarias lá nos Estados Unidos. Queria saber só a percepção do Thiago, o que a gente pode ter nessas divulgações que acontecem, porque o mercado pode ter mais um componente aí de oscilação nesta quarta-feira, né? Exatamente. Hoje a gente tem aí, a partir das 11h30, a divulgação dos dados de estoques de petróleo e derivados. Os derivados que têm apresentado quedas mais significativas em relação à produção do óleo bruto, porque a gente tem aquele problema de descolamento nos Estados Unidos. Não tem tido investimento nos últimos 40 anos em novas refinarias norte-americanas. Então, você teve um aumento de produção significativa de petróleo naquele país, principalmente através da extração do xisto, e as refinarias não cresceram na mesma velocidade, a sua capacidade de refino. Então, por isso que a gente está tendo, né, enquanto a gente vê, às vezes, destilados caindo, a gente vê o óleo bruto, às vezes, até subindo. As expectativas hoje são de um menor crescimento do estoque de óleo bruto, e uma retomada de crescimento da gasolina, porque já vai passando também o verão do hemisfério norte, aí a tendência é uma menor demanda por combustível naquele país. Mas, sem dúvida, se a gente tiver números hoje abaixo das expectativas em relação ao esperado pelo mercado, vai ajudar a trazer mais pressão de alta ao ouro negro, que já está operando com ganhos significativos hoje, e poderá ganhar ainda mais ponto também, porque a partir das 11h15 a gente vai ter a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. E aí ele vai sinalizar o rumo da política monetária. Isso pode trazer algum respiro para o mercado ao redor do globo, que vem de 6 sessões muito negativas, com as bolsas americanas caindo e renovando mínimas aí recentes, né? E qualquer respiro que possa ocorrer de melhora de humor lá fora, isso também vai se traduzir em alta do dólar. Entretanto, se ele manter um discurso duro e o mercado voltar a acelerar as suas perdas, o petróleo pode vir a virar de direção que está positiva agora. Eu diria que, nesse momento, o cenário macro ele acaba sendo mais impactante para o preço do petróleo no curtíssimo prazo do que o cenário de oferta e demanda, que ele é altista para essa commodity. Mas ela é relevada no momento, porque a gente tem um sell-off generalizado entre os ativos, fundos liquidando posições compradas em commodities, mercados acionários e mercados emergentes, e correndo para o dólar. Isso ocorre porque não se sabe até onde vai subir a taxa de juros nos Estados Unidos. Quando o mercado passar a ter essa certeza, se vai até 5%, 5,5%, quem sabe até 6%, como algumas instituições financeiras norte-americanas estão prevendo, aí acho que vai vir a calmaria, e aí os fundamentos voltar
prevalecer sobre as commodities, e o que tende a ser positivo para o preço da soja, para o preço do milho e para o preço do petróleo, que são commodities que estão com uma relação estoque e demanda aí bastante apertado, estoque e uso, né, para essa próxima safra aí, 22-23. Excelente correlação, né, Jonatas? Eu acho que esse posicionamento do Thiago, esse esclarecimento final que traz essa conexão com essas commodities, que são algumas das mais acompanhadas aqui pela nossa audiência, faz muito sentido e esclarece muitas coisas a partir desse momento, né? Com certeza, com certeza. O Thiago traz excelentes informações e consegue fazer para a gente uma correlação bastante importante sobre como o petróleo impacta as outras commodities, inclusive as agrícolas, mas a gente tem mais análises aí. Vou entregar aí para você, para a gente seguir com essas informações agora relativas aos grãos, nessa edição especial do Bom Dia Agro, nesse clube dos editores do Notícias Agrícolas. Então, entrego para você, daqui a pouquinho tem Guilherme Dorigatti por aqui. É isso mesmo, é o clube dos editores já chamando grandes caras. Então, um timaço aqui hoje reunido, Roberto Dumas Damas, agora Thiago Davino, e vem aí, senhora e senhor, Marcos Araújo, né? Aí terminamos de completar um timaço. Thiago, obrigada por estar conosco pela primeira vez aqui no Bom Dia Agronegócio, mas já parceiro do Notícias Agrícolas, já tendo dado outras entrevistas ao meu amigo Jonatas Simeão. Boa quarta-feira para você, muito obrigada por essas análises incríveis que você trouxe para a gente hoje por aqui. Boa quarta para você, bom trabalho. Muito obrigado a todos pelo convite, estamos sempre à disposição, né? E reitero para os espectadores, atenção ao dado, a fala do Powell às 11h15, que vai mexer com todos os ativos, inclusive as agrícolas. Importantíssimo, importantíssimo, tá anotado. Já deixem um alerta no celular, como eu sempre falo aqui no Bom Dia Agronegócio, que é dia da gente entender um pouco mais do que vem chegando da política monetária norte-americana. Obrigada, Jonatas, obrigada, Thiago. Vamos trocar o time agora. Vamos trazer Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities também, parceiro do Thiago. E a gente troca ali Jonatas Simeão com o Guilherme Dorigatti, nosso editor aqui também no Notícias Agrícolas, especialista no mercado de milho. Obrigada, meninos. Até mais. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, senhoras e senhores, a vocês todos que estão mandando mensagens pra gente por aqui, muito obrigada. Hoje a nossa audiência é bem participativa, agradeço pelas gentilezas todas. Continuem nos acompanhando, porque agora a gente vai chamar para essa conversa o analista de mercado Marcos Araújo, para a gente entender ainda mais os impactos disso tudo para o mercado de grãos, mas principalmente para o entendimento desse quadro global de oferta e demanda, que acho que é o que está mais preocupando os mercados por conta justamente dessa influência forte do macro. A partir do momento que a gente tem essa influência agressiva da macroeconomia, do mercado financeiro, a gente vê um desmonte de posições, né, pelos fundos investidores, pelos especuladores, entre as commodities agrícolas. A gente pressiona o preço e as cotações, ao cair, será que elas vão atrair demanda? Será que vão desequilibrar ainda mais a relação de oferta e demanda? São essas dúvidas que a gente quer entender e tirar com o Marcos. Acho que ele já está conosco, certo? Marcos Araújo, meu amigo, bom dia para você. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer ter você conosco depois do seu colega já ter estado aqui com a gente para trazer informações tão importantes do mercado de energias. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. De fato, né, Marcos? A gente tem um momento bastante delicado para tratar, por isso eu vou chamar para essa conversa o Guilherme Dorigatti, um dos nossos editores aqui também no Notícias Agrícolas, especialista no mercado de milho. O Guilherme já está com a gente, certo? Não, ainda não, mas a gente vai tocando por aqui. Marcos, primeiro queria entender de você, tá te preocupando essa intensificação desses temores todos na macroeconomia, no mercado financeiro e da forma que isso pesa sobre as commodities agrícolas? Certamente, Carla. Na sexta-feira passada, nós conversamos numa entrevista escrita que você comentou, até eu alertei sobre essa possibilidade dessas questões macroeconômicas para que você tenha um controle inflacionário, causa-se uma recessão econômica a fim de diminuir a demanda. Isso é muito preocupante. Por exemplo, você vê esse resultado disso daí no algodão, nesse momento, que faz uma elevação de juros, um movimento inflacionário a nível mundial. Isso não é do Brasil. O Brasil está, pelo contrário, as medidas econômicas que nós tivemos aqui, o Brasil tem uma vantagem competitiva nesse momento, mas aí nós não somos uma ilha, temos essa influência externa que, como exportadores, nós precisamos de demanda para ter uma continuidade. E aí você vê
toda essa redução, esse impacto negativo na demanda. Bom, Marcos, agora sim o Guilherme já está conosco, vou chamar ele para essa conversa, para a gente buscar entender, portanto. Guilherme Dorigatti, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, já estamos aqui com o grande Marcos Araújo. Queria já passar a bola para ti, o Marcos trouxe essa preocupação geral, né? Esse quadro mais amplo, e eu queria agora saber quais são os seus questionamentos, o que a gente precisa entender com o Marcos Araújo sobre esses mercados. Bom dia, Carla. Bom dia, Marcos. É um prazer estar participando dessa edição especial do Bom Dia Agro. Eu queria saber do Marcos o seguinte, a gente tem, né, esse cenário econômico pesando para baixo, o Dumas Damas conversou, já mostrou para a gente esse cenário, o próprio Marcos já introduziu essa situação, mas do outro lado a gente tem alguns fatores positivos no mercado dos grãos, né? Essa relação de oferta e demanda, problemas com a safra nos Estados Unidos, na Europa. Eu queria que o Marcos contasse para a gente até que ponto, em que ponto esse cenário econômico passa a pesar mais do que esses outros itens altistas. Bom, nesse momento agora, eu acredito que o mercado, as questões macroeconômicas pesam dentro da balança de forças, pesam mais negativamente nesse momento. Nós temos que lembrar também, nós estamos em plena boca de safra do hemisfério norte, colheita nos Estados Unidos, vai iniciar a colheita na região do Mar Negro, Ucrânia, Rússia, logo mais também teremos a colheita na China. São importantes players, grandes produtores de grãos a nível mundial. Isso tudo de curto prazo gera uma pressão negativa, uma grande concorrência no mercado internacional. Nesse momento, nós temos o milho da Ucrânia, custo e frete norte da África, Ásia, nos principais destinos, ao redor de $25 por tonelada, mais barato que o milho brasileiro. Porém, então nós temos agora essa colheita, que de certa forma atende a demanda de curto prazo. O problema vai ser para a temporada 2023. Qual vai ser a garantia de mercado, a garantia financeira que o mercado vai dar para que os produtores do hemisfério norte tenham capacidade de investimento para a próxima temporada? Diante da disparada do custo de energia, nós temos também essa possibilidade inerente da não continuidade do corredor de exportação do Mar Negro, da Ucrânia, a partir de meados, aí, na segunda quinzena de novembro, na verdade. Isso tudo pode estancar a produção da Ucrânia, comprimir os preços locais, consequentemente inibir a capacidade de investimento do produtor ucraniano para a próxima temporada. Aí, a questão de segurança alimentar vai bater na porta dos consumidores com muita força em 2023. E aí, Marcos, trazendo essa discussão para o produtor brasileiro que está realizando o seu plantio de milho, de soja, verão nesse momento, o que ele precisa ficar atento, como é que esse cenário global que a gente comentou impacta nas decisões do produtor que está fazendo o seu plantio aqui no Brasil? O produtor está muito focado na atenção do plantio, como você disse agora. Ele teria que estar olhando, por exemplo, em várias regiões do Brasil, você tem uma pressão agora, de pressão negativa nos preços do milho, principalmente, em relação aos preços na B3. Para quem está capitalizado, tem condições de armazenamento desse milho, deveria, portanto, manter o milho armazenado e entrar fazendo o seu hedge, vendendo o contrato futuro de milho, por exemplo, o vencimento março na B3 a R$ 96 ou maio, e carregar esse estoque. Muitos produtores também estão aguardando a virada do calendário comercial por questões tributárias para poder comercializar. Portanto, tem que ter dinheiro para ganhar dinheiro. E aí o produtor saber fazer o hedge e gerenciar o seu resultado. Mercado físico e bolsa, isso contabilizar os dois resultados para a apuração do preço final. Portanto, a operação custo e carrego nesse momento, contra o vencimento março e maio da B3, para quem tem milho armazenado faz todo sentido. E aí, Marcos, tem um outro fator também, né? Até esse cenário de incerteza na economia joga o dólar para cima aqui no Brasil. Isso também pode dar uma relação interessante para o produtor brasileiro? Não só a nível Brasil, você tem uma valorização do dólar frente a várias moedas no mundo. A gente até brinca hoje no nosso áudio que o dólar hoje é o rei. Então você pega hoje uma valorização do dólar, o enfraquecimento do yuan, por exemplo, a moeda chinesa, tem tem diminuído drasticamente o ritmo de comercialização de importação de soja na China nesses últimos dias. Portanto, uma valorização do dólar favorece o produtor brasileiro que tem maiores preços em reais, porém, na contramão disso, Guilherme, nós temos uma pressão negativa sobre Chicago na cotação internacional em dólares.
Então, Marcos, para esse produtor brasileiro, é um momento de apreensão, de ficar atento a essas movimentações, mas podem ter boas oportunidades no caminho dele. Nós somos muito otimistas. Quando você olha o quadro de oferta e demanda brasileira de milho, você tem uma expectativa de produção do milho verão, nos nossos números, ao redor de 29 milhões de toneladas de milho nessa temporada. Nós temos aí no radar essa possibilidade do Laninha, que afeta drasticamente a região sul do Brasil, grande região produtora do milho verão. Portanto, quando você pega os números no Brasil de oferta e demanda de milho de fevereiro a abril do ano que vem, nós devemos ter estoques muito apertados e isso daí se traduz numa expectativa de preços elevados. E, Marcos, é interessante que a gente vai ter que olhar para tudo isso já contabilizando, inclusive, a safra 2023-24 dos americanos, porque essa movimentação dos preços, eu imagino que já está na cabeça do produtor lá nos Estados Unidos, para, inclusive, ele começar a definir a área dele para a próxima safra? Exatamente. Normalmente, o produtor americano vai estar de olho nisso daí entre dezembro e janeiro, apurando seus custos de produção para tomar a decisão do que ele vai plantar. Hoje, quando você olha o preço futuro em Chicago para 2023, o milho dezembro e a soja novembro, é mais favorável para o produtor americano plantar milho do que soja. E, Marcos, uma outra questão que eu queria saber de ti, essa questão que também você pontuou na sua última participação aqui no NA, que é a questão dos mercados substitutos. A gente também está com problemas e estoques ajustados ou uma oferta comprometida no trigo, no arroz, e esses mercados também são estratégicos ali para a segurança alimentar e para o reequilíbrio das relações de oferta e demanda, não? Certamente. Quando a gente vive na questão do agronegócio, é muito importante nós acompanharmos esses produtos substitutos. E lembrando, né, o milho é o cereal, é o grão mais produzido a nível mundial. O milho, ele é fonte de energia nas rações animais, que concorre com o trigo, com o sorgo, o cevado, o arroz também, e o trigo. E o milho hoje é um importante produtor de etanol a nível mundial, Estados Unidos e Brasil. Portanto, essa questão dessas quebras de safra desses produtos substitutos causa muita preocupação a nível global. Portanto, você vê hoje essa pressão inflacionária muito preocupante a nível mundial, que vários governos ao redor do mundo estão forçando essa crise econômica para que nós tenhamos essa menor pressão inflacionária dos alimentos. Então, é uma preocupação hoje muito, muito no mercado isso daí. E para o ano que vem, eu volto a repetir, para o ano que vem, a questão da segurança alimentar, se tivermos aí uma escalada dos conflitos lá na Ucrânia, Rússia, né, eu acho que não vai partir para uma questão nuclear, não acredito que os Estados Unidos vão retaliar a Rússia nesse sentido. Então, se isso tudo aumentando, só intensifica o problema da agricultura mundial. Sem contar que está tendo agora a possibilidade dos russos convocarem os agricultores para o exército, a exemplo do que ocorreu lá atrás na União Soviética. Isso é uma tragédia, porque daí cai drasticamente a produção agrícola, piorando barbaridade. E a Rússia está aí, um importante, entre os maiores, né, o maior exportador mundial de trigo. Ou seja, Marcos, a gente vai levar safras e safras ainda para restabelecer novamente todo o cenário de produção global de alimentos, portanto, e até lá a gente ainda vai ver essa montanha-russa nos preços e essa reorganização desse comércio entre compradores e vendedores. Certamente, a volatilidade aí está muito grande, tende a aumentar. Você tem olha a volatilidade do algodão, por exemplo, o próprio boi gordo na B3, o indicador exalta uma volatilidade de quase 50% ao ano, uma coisa insana, e fica imprevisível o preço. Então, essa volatilidade é muito... quanto maior a volatilidade, maior a imprevisibilidade dos preços. Portanto, o produtor rural, mais do que ninguém, tem que avaliar o pilar-chefe dele, que é o lucro. Custo de produção, preço de venda e produtividade. Dentro da produtividade, avaliar seus riscos climáticos. E aí, através do preço de venda, existem as ferramentas para você proteger o preço. O que não dá é para o produtor rural comprar o ticket do cinema, ficar assistindo ao mercado, especulando, sem fazer uma gestão da atividade. E hoje, produtor e produtora rural tem que ter esse conhecimento disso daí. Acesso a essas ferramentas
e gestão de preço. Por exemplo, o Guilherme, que acompanha o mercado do milho, você vai ver aí, nesse momento, essa derrocada que nós tivemos no preço de etanol aqui no Brasil, Exato. trouxe para o território negativo a margem das indústrias de etanol de milho aqui no Brasil, o que é preocupante, já que o etanol de milho é o terceiro maior segmento consumidor de milho no Brasil. Em primeiro lugar, a avicultura, segundo, a suinocultura, e em terceiro, o etanol de milho. Então, você pega alguns setores no Brasil que estão sangrando. Por exemplo, suinocultura continua ainda muito delicada a situação do suinocultor e agora também a situação do pessoal de etanol de milho. Ou seja, Marcos, a gente precisa entender também que o efeito vai ser dominó, né? A gente não vai ficar restrito aos grãos, ou aos cereais, ou às carnes, ou ao café, ou ao açúcar. A gente vai sentir esse impacto generalizado e esse restabelecimento, portanto, vai ser longo para todas essas commodities agrícolas. Eu diria que sim, mas o mais importante, na minha avaliação, não sou dono da verdade, eu acredito que a equação do mercado vai trabalhar em favor dos produtores, em favor do agronegócio. Independente do custo de produção ou preço de venda, essa combinação custo de produção, preço de venda, vai ter que ser favorável, economicamente viável para a produção agrícola, porque se assim não for, e os preços ficarem comprimidos aqui para o Brasil, ou essa viabilidade se der através de uma valorização dos prêmios, que nós chamamos de bases, o mercado tem que trabalhar para que o produtor rural brasileiro tenha lucro, para que, no mínimo, mantenha a nossa produção, e com esse viés de alta, porque se o Brasil, porventura, tiver uma frustração de safra e inviabilizar nossa produção, aí é uma crise econômica mundial, eu diria, sem precedentes, do ponto de vista de segurança alimentar. Muito sério. Guilherme, tá com a gente ainda, né? Tô por aqui, cara. Maravilha. Bom, quero agradecer muito ao Marcos e também a você, Gui, por estar conosco hoje para a gente trazer essas diferentes perspectivas. Fizemos uma análise aí, tentamos trazer, né, o máximo de informações possível durante essa edição do Bom Dia Agro. Marcos, sempre um prazer ter você com a gente, viu? Muito obrigada. Da mesma forma. Um abraço a todos vocês aí. Guilherme. Obrigado, Marcos. Muito bom ouvir você e ter esse panorama do que está influenciando o mercado e principalmente o que pode acontecer daqui para frente. A gente conta sempre com a sua participação. É uma honra. Muito obrigado. A vocês dois, muito obrigada. Boa quarta-feira para vocês. Guilherme, já me junto a ti lá na redação e a gente continua. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado. Até a próxima. Bom, senhoras e senhores, vamos terminar essa edição do Bom Dia Agronegócio com algumas informações importantes, principalmente a questão do furacão Ian. O Jonatas trouxe, inclusive, na conversa com o Thiago Davino, essa questão. E o furacão Ian está se intensificando rapidamente para uma tempestade de categoria 5, com ventos de quase 250 km por hora, segundo informou o Centro Nacional de Furacões. Antes do contato terrestre esperado para a tarde desta quarta-feira, o centro afirmou que a previsão de rápida intensificação vai causar tempestades catastróficas, ventos e inundações na península da Flórida, tá? Então, atenção, este é o primeiro furacão significativo a atingir este estado desde 2018. O Ian deve se mover lentamente em direção à costa, causar quedas de energia e possibilidade de fatalidades. Espera-se que seus efeitos sejam sentidos já neste final de semana. Lembrando que a Flórida é um local de importante produção de fertilizantes lá para os americanos, tá? Então, sem contar a produção agrícola do estado, que é completamente importante, a gente está falando da maior produção de laranjas lá nos Estados Unidos, a Flórida, que é um player completamente importante neste mercado, né? No mercado de citricultura e suco de laranja. Então, atenção a isso. Bom, eu quero agradecer a todos os comentários aqui nessa nossa edição especial, né, do Bom Dia Agronegócio. Foi realmente muito importante para a gente ter vocês e ter esse entendimento. Se vocês gostaram desse formato, né, digam para nós aqui nos comentários, mandem mensagens para a gente. Eu tô vendo aqui que o Diogo Oliveira, lá do DNA do Leite, está com a gente. A Fabiola, que está sempre conosco. E a Fabiola foi aluna de Marcos Araújo, né, então super profissional. E eu sou mega fã do Marcos, todo mundo sabe, né, quem me acompanha é um dos meus mentores no agro. Inclusive, o Marcos tem uma publicação importantíssima que se chama O Segredo do Grão. Esse livro é livro de cabeceira para quem trabalha com agronegócio, tá? Busquem aí, vou deixar para vocês aqui nos comentários, ó. O Segredo, dá para comprar pela internet, tá?
Aí o Marcos vai te mandar autografado. Olha aqui, Marcos, hoje eu tô fazendo um compromisso com a nossa audiência, hein? Gente, ali tem toda a história das commodities, dos grãos e a forma como a comercialização evoluiu até chegar no que é hoje e como ele disse aqui no Bom Dia Agro. Não te deixar exposto ao risco, tá? Então, ó, o segredo do grão, Marcos Araújo, tá? E aí vai procurar na internet e vai comprar. Amanhã eu vou perguntar aqui no Bom Dia Agro quem já comprou, quem já tá esperando chegar. Livro de cabeceira, tá? Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Deixa eu ver quem mais estava aqui com a gente. Deixa eu checar aqui que a Letícia fez um super filtro pra gente, ó. O Caio Botelho, da Produceres Agro, perguntaram pra gente como ficam os preços da soja até dezembro, né? Vamos trazer essa resposta na edição de amanhã, fechado? Bom dia, moçada do agro. Tem gente de Tupã-Siretã, Andradina, São Paulo, Renato Lourenção elogiando o professor Dumas Damas, o Vladimir Teixeira de Itaí, São Paulo, dizendo que por lá chove bastante. Temos aqui a Lene, né, perguntando se mudou o cenário, só para essas edições especiais, viu, Lene? Então tínhamos muitos convidados. Aqui a Lilian Pacheco dizendo, ótimos comentaristas, coisa boa. Como eu falei, mandem para nós o feedback, que se deu certo, vocês gostaram, a gente faz mais vezes, tá bem? Vamos chamar aqui, como disse o Jonatas, né, já batizou o Clube dos Editores do Notícias Agrícolas no ar para vocês. Temos também o pessoal de Naranjal, lá no Paraguai, Naranjal, né? Lá no Paraguai, o Darby Richter, Dourados, no Mato Grosso do Sul. Temos também o Matheus Ângelo, tá um monte de gente aqui com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Então agradeço demais pela audiência de vocês, agradeço pelos feedbacks, mandem mais perguntas, mandem mais respostas, mais comentários. A gente quer saber, né, se vocês gostaram, portanto, desse formato. Vocês podem mandar lá pelo nosso direct, né, no @Notícias Agrícolas, no meu próprio direct, que é o @jornalista da soja, mais um bracinho das nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, o 19 99767 0241. Vou te deixar um último recado. Todas essas entrevistas, professor Dumas Damas, Thiago Davino, Marcos Araújo, estarão disponíveis no Notícias Agrícolas, tá? Então já vai estar tudo lá disponível para ti, para que você possa recuperar essas entrevistas. A íntegra vai ficar no YouTube, na nossa playlist do Bom Dia Agronegócio, aqui no nosso noticiasagricolas.com.br e também no nosso feed do Instagram. Então, aquilo que você precisar checar aqui, já... cheguei agora, Carlinha, vai dar para pegar? Vai dar para pegar, tá? Vai ficar tudo disponível para você assistir on demand, ok? Que, afinal de contas, essa é o grande diferencial do Notícias Agrícolas há 25 anos. O pessoal do LG Comércio de Cereais, bom dia, Carla, Alfenas, Minas Gerais, mais cedo eles me mandaram uma gentileza muito legal, né? Que falou, ó, vocês são referência para nós aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada. É muito bom saber que a gente trabalha, né, por um bem maior. 10 horas, 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente encerra por aqui o Bom Dia Agronegócio e te adianto, hein? Vai fechar o Bom Dia Agro com baixas na soja, tímidas, mas no vermelho, altas para o milho, altas fortíssimas para o trigo, de mais de 14, 13 pontos nos contratos mais negociados, é o temor da guerra aqui no mercado de trigo. Para café, campo negativo, ó, atualizou tudo, já não sei mais nada. Vamos lá. Café com leves baixas, açúcar em alta, algodão ainda caindo, 0,9%, petróleo mais de 1% de alta, tá? Então esta é a cena. E para fechar, agora sim, R$ 5,37 é a cotação da hora para o dólar, que cai 0,2%, certo? Senhoras e senhores, 10 horas, 18 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente fica por aqui com esta edição do Bom Dia Agronegócio. Amanhã a gente se encontra novamente, fechado? Boa quarta-feira para você, bons negócios!